Tendo finalizada a leitura da nossa Constituição acerca dos municípios, vamos para a nossa esquematização sobre tudo o que lemos nos dois vídeos anteriores. Sobre os municípios, nós temos esses 6 pontos e espero que fique esquematizado na sua cabeça quando for resolver qualquer questão sobre esse conteúdo. Nós temos as disposições gerais sobre os municípios. Depois, logo em seguida, nós vamos pontualmente tratar do número máximo de vereadores por Câmara Municipal, dos subsídios dos vereadores e também do subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários, o que a Constituição estabeleceu sobre essa temática, as despesas da Câmara Municipal, o que a Constituição apresentou para levarmos em consideração acerca das despesas da Câmara do município, as competências municipais e ainda a fiscalização do município, como que ocorre. Acerca das disposições gerais, você tem que mentalizar que o município possui autonomia, então estamos falando aqui da autonomia municipal como um ente da federação. Todos os entes da federação possuem autonomia. Essa autonomia difere de soberania. Essa soberania, somente a República da Federação do Brasil, a República Federativa Brasileira, possui essa soberania, que é a gestão própria de sua casa, de suas questões internas aqui no país, né? Em comparação com outros países. A autonomia é de gestão interna. Então, cada município tem sua gestão, cada estado possui sua gestão e a União possui sua gestão própria. Em relação com outros países, aí somente o país, a nossa União, que a gente chama perante os outros países de República Federativa do Brasil, é somente ela que possui soberania. Então, dizer que o município possui soberania é errado. O que decorre dessa autonomia para o município? Essas 4 subformas de autonomia: a auto-organização, o autogoverno, a auto-legislação e a auto-administração. Dentro da auto-organização, nós vamos mentalizar acerca da lei orgânica como uma norma suprema dentro do ente federativo. O autogoverno é a eleição de seus governantes, eleição para governantes próprios do ente federativo, e também a autolegislação com leis próprias e a autoadministração com gestão própria sem interferência de outro ente federativo, exceto quando a própria Constituição assim estabelecer a possibilidade de intervenção. No tocante à auto-organização, que tratamos da lei orgânica, o que o artigo 29 da Constituição estabeleceu? Essa lei orgânica tem que ser trabalhada em 2 turnos, não pode ser aprovada apenas em um turno. São 2 turnos, em cada um dos turnos, entre um turno e outro, tem que ter um intervalo mínimo de 10 dias, que a gente chama de interstício, né? Para ser aprovado nos 2 turnos, a lei orgânica precisa da aprovação de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, então um quórum qualificado de 2/3 dos vereadores, e a promulgação, que é o atestado de validade da norma, vai ser feita pela Câmara Municipal e não pelo prefeito. Tá? Pelo prefeito, conforme tratamos na análise no curso de lei orgânica, você que for assistir essa norma vai verificar, o prefeito só vai participar da lei orgânica, de alteração da lei orgânica, no momento da iniciativa. Todo momento posterior ele não faz mais nada juridicamente, até que politicamente ele pode interferir, falar para um vereador votar de uma forma ou de outra, falar uma forma ou outra, mas juridicamente, efetivamente, ele não sanciona ou veta qualquer coisa da lei orgânica e nem faz a promulgação da lei orgânica, como ele faz para as leis ordinárias e complementares do município, mas para a lei orgânica ele não promulga. Quem promulga é a mesa da Câmara Municipal, tá? Essa lei orgânica deve guardar obediência à Constituição Federal e à Constituição do Estado do Maranhão, aqui para nosso estudo, né, que estamos estudando para a Câmara Municipal de São Luís. No tocante à eleição dos governantes dentro do autogoverno, o que a Constituição estabeleceu? Nós teremos eleições simultâneas em todo o país para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O mandato de todos é de 4 anos. No primeiro domingo de outubro, né, do último ano do mandato que está se encerrando, no primeiro domingo teremos o primeiro turno para prefeito e vice-prefeito e turno único para vereadores. E no último domingo de outubro, nós teremos segundo turno apenas para os municípios que possuem mais de 200 mil eleitores, grife aí, eleitores, né? Aqui em São Luís, repito, aqui no Maranhão, repito, somente São Luís possui
mais de 200 mil eleitores. A posse de todos os prefeitos e vice-prefeitos eleitos aqui no estado do Maranhão, como em qualquer outro município do país, ocorrerá no dia 1º de janeiro, após as eleições. Quanto às leis próprias que o município pode editar, leis municipais, né, autônomas, no tocante à autolegislação, o que eu preciso mencionar para vocês dentro do que vimos aqui? Vimos que os subsídios do prefeito, que vamos já trabalhar rapidamente, do vice e dos secretários, são fixados por lei, né? Nós vamos tratar dos subsídios dos vereadores, perdão, do prefeito não. Esses subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários é uma lei municipal, estabelecendo esse subsídio. E essa lei tem que ser iniciada pela Câmara Municipal, não pode iniciar por qualquer outro agente. Já o subsídio dos vereadores vai ser fixado por uma resolução do próprio Legislativo, e o que for alterado vai servir para a próxima legislatura apenas, e não pode alterar agora e já receber no ano que vem, porque não é por sessão legislativa, e sim por legislatura. No tocante à legislação, nós vimos aqui no artigo 29 que a Constituição se preocupou com a iniciativa popular, né? Cidadãos querendo alterar alguma norma municipal, alguma lei municipal, pode apresentar o projeto de lei na Câmara, e esse requisito que a Constituição estabeleceu é de assinatura de 5% do eleitorado municipal para alterar uma legislação, uma lei ordinária ou complementar do município respectivo. Quanto à gestão própria do município no tocante à autoadministração e do que vimos aqui, eu gostaria de destacar a imunidade parlamentar, que é dentro da circunscrição do município, o julgamento do prefeito pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, aqui no nosso caso específico, né, o foro privilegiado do prefeito, e que o prefeito perderá o seu cargo se ocupar outro cargo, emprego ou função pública, desde que não seja por concurso público, né? Se for por concurso, ele pode tomar posse, mas não vai assumir, ele vai se afastar imediatamente antes mesmo de entrar em exercício. Passando para o segundo ponto, que trata do número máximo de vereadores, nós vimos essa organização de 24 faixas, né? A primeira delas é 9 e a última é 55, e foi isso que pedi para você memorizar, né? 9 nos municípios que têm até 15 mil habitantes, não esqueçam que é habitantes e não eleitores, né? E o máximo permitido, o limite máximo de vereadores numa Câmara Municipal, o maior limite é de 55 para os municípios que possuem mais de 8 milhões de habitantes. Aqui em São Luís, você sabe que temos 31 vereadores, porque na época na eleição passada nós tínhamos entre 900 mil e 1.050.000 habitantes, tá? Então, façam essa memorização para facilitar a sua compreensão. No tocante ao subsídio dos vereadores apenas, nós temos essa limitação em confronto com os deputados estaduais. A depender do número de habitantes do município, nós teremos um percentual máximo permitido para ele, em detrimento dos deputados estaduais. Então, os municípios que têm até 10 mil habitantes, o limite máximo é de 20% do que recebem os deputados estaduais. Esse limite vai aumentando de 10 em 10 até chegar em 60%, que depois vai partir para 15, mais 15, né, 75%, que é justamente o caso de São Luís, porque São Luís tem mais de 500 mil habitantes no seu município. Beleza? Show de bola. Seja como for, apesar de ter essa possibilidade de chegar até tantos por cento dos deputados estaduais, a própria Constituição estabeleceu que o município não pode gastar mais do que 5% de sua receita com os vereadores, tá? Então, do que entrar para o município, mais de 5% não pode ser gasto com os vereadores. Das despesas que a Câmara pode ter, né, a Constituição também estabeleceu um limite máximo. Dentro desse limite tem que inserir o que se paga aos vereadores, aos servidores ativos, mas não aos servidores inativos, né? De tudo que entra para o município, de todas as receitas que o município possui, o limite máximo gasto pela Câmara será de 7%, 6%, 5%, 4,5%, 4% ou 3,5%, a depender do número de habitantes, né? Inicia-se lá em 100 mil, até 100 mil habitantes, pode gastar até 7% da receita.
De 100 mil a 300 mil pode gastar até 6% da receita, 300 mil a 500 mil, 5% da receita, de 500 mil a 3 milhões, onde São Luís se insere, né? 4,5% da receita, mais de 3 milhões até 8 milhões, 4%, e mais de 8 milhões pode gastar no máximo 3,5% do que entra para o município com os vereadores, servidores, mas não com os inativos da Câmara, né? Seja o que a Câmara for gastar com esse pessoal, o gasto geral da Câmara não pode ultrapassar de 70%, né? O gasto com o pessoal da Câmara não pode ultrapassar 70%. Se houver infração, infringência a essas regras, a responsabilização a depender do agente. A Constituição estabeleceu como crime de responsabilidade do prefeito se ele repassar mais do que é determinado anteriormente, como vimos aqui, ou a menor. E ainda, se ele não repassar dentro do mês, até o dia 20, também ele pode responder por crime de responsabilidade. Já o presidente da Câmara responderá por crime de responsabilidade se gastar mais de 70% da receita com folha de pessoal, né? Incluindo aqui o que se gasta com os vereadores. Penúltimo ponto é sobre as competências do município. Vimos que temos as duas formas, legislativas e administrativas. As legislativas sobre os assuntos de interesse local do município e suplementação da legislação federal e estadual no que couber, né? Dentro dessa seara, dessa informação de competência legislativa, vimos que o horário de funcionamento de estabelecimento comercial é uma atribuição por meio de lei municipal, tratar sobre isso. Também sobre o tempo máximo em fila de banco e de cartórios e de matéria de segurança em estabelecimentos bancários. Mas uma lei tratando sobre o interesse local nessa perspectiva não vai poder, porque não é sobre só o interesse local, e sim sobre o princípio da economia, de não estabelecer distâncias mínimas, não pode estabelecer distância mínima entre outros estabelecimentos de mesma natureza, né? A livre concorrência foi afetada, assim decidiu já o STF. Quais são as competências administrativas do município? Instituir e arrecadar os seus tributos, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual, serviços públicos de interesse local, inclusive de transporte público de caráter, que é considerado de caráter essencial, e isso pode ser ou diretamente ou por meio de concessão ou permissão. Também é competência do município manter programas de educação infantil e fundamental, prestar serviços de atendimento à saúde da população, promover o adequado ordenamento territorial e promover a proteção do patrimônio histórico cultural local. Por fim, nós temos as disposições sobre a fiscalização do município. Aqui eu trago a tripartição dos poderes, né, legislativo, executivo e judiciário. Dentro do legislativo nós temos a função típica de legislar e fiscalizar. Nós estamos falando dessa função típica de fiscalização que nos municípios é feita pelo controle externo, feito pela Câmara Municipal, né, mas nada impede que, de forma interna, o Poder Executivo possa trabalhar também essa fiscalização. Então, cabe ao Legislativo fazer essa fiscalização, esse controle das contas públicas. Para auxiliar o Legislativo Municipal, a Constituição estabeleceu a possibilidade de haver um Tribunal de Contas fazendo esse auxílio. Sobre esse Tribunal de Contas, que auxilia a Câmara Municipal, a Constituição determinou que tenha que ser um órgão estadual para tratar sobre isso, e aí o Estado pode deixar o seu Tribunal de Contas estadual, que já trata das contas do Estado, vai tratar também das contas de todos os municípios do Estado, mas pode criar um órgão estadual também, que vai tratar dessas contas de todos os municípios, deixando para o Tribunal de Contas estadual apenas as contas estaduais, né? No Brasil existem 3 apenas órgãos de Tribunal de Contas dos municípios. Na Bahia, no Ceará e no estado de Goiás. Na Bahia tem tanto o Tribunal de Contas estadual para tratar das contas do estado, quanto os Tribunais de Contas dos municípios para tratar das contas de todos os municípios daquele estado. Da mesma forma, no Ceará tem esses 2 tribunais, e no estado de Goiás também tem o Tribunal de Contas de Goiás e o Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás. Tá? A Constituição
proibiu a criação de órgão municipal chamado Tribunal ou Conselho de Contas Municipal. É proibido criar, mas os órgãos municipais existentes antes de 88 continuarão existentes, que são os órgãos Tribunal de Contas do município de São Paulo e o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Só para finalizar essa questão de fiscalização, tenho 2 pontos a destacar. O julgamento das contas anuais do prefeito vai receber um parecer prévio do Tribunal de Contas, aí depende do que for, se for um Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos municípios, ou no Estado, no município de São Paulo, do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas daquele município, manda para a Câmara Municipal analisar. Recebeu o parecer prévio do Tribunal de Contas competente, a Câmara vai analisar. Se concordar com o parecer prévio, basta apenas a aprovação da maioria simples. Se discordar do parecer prévio que o Tribunal de Contas emitiu, então tem que ser essa discordância assinada por 2/3 dos votos dos membros da Câmara Municipal, né? Por fim, as contas do município vão ficar à disposição do contribuinte para questionar qualquer disposição durante 60 dias dentro do ano, para qualquer legalidade das contas públicas apresentadas pelo prefeito e pela Câmara também, tá? Finalizamos a nossa esquematização, vamos para 10 questões sobre essa temática que também, de outra forma, retomam todo o conteúdo que já vimos, tanto na leitura dos 2 primeiros vídeos, quanto na análise desse vídeo que estamos trabalhando aqui. Então vamos lá, questão 1, concurso de 2017, concurso realizado pela Banca CESP, do Tribunal de Contas do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Ceará, para o cargo de nível médio técnico judiciário. Conforme a Constituição Federal, os municípios são, letra A, dotados de soberania no âmbito nacional, não é soberania e sim autonomia. B, são regidos por Constituição Municipal, não é por Constituição e sim por lei orgânica. C, são regidos por lei orgânica municipal, perfeito. Letra D, dotados de soberania no âmbito municipal. Não tem soberania somente a República Federativa do Brasil. Então, nessa questão 1, a letra C marcada como correta, a letra C, conforme artigo 29. Questão 2, concurso da Câmara do Distrito Federal desse ano, né, que passou de 2018, para o cargo de técnico também nível médio. Segundo o que dispõe a Constituição Federal, nos municípios, letra A, as câmaras municipais serão compostas observando limites máximos de vereadores estabelecidos na Constituição, de acordo com o número de eleitores. Não falou nem qual é o limite máximo, se é de 9, 11 ou até 55, mas diz que leva em consideração o número de eleitores, e essa informação é incorreta, porque leva em consideração o número de habitantes e não o número de eleitores, né? Tá lá no artigo 29, inciso 4, todo aquele regramento, aquelas 24 faixas, né, de variação. B, o total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 10% de sua receita. A gente viu que é de 5%. Né? Tem aquela gradação no artigo 29A, mas aqui está tratando daquele dispositivo do artigo 29 que trata sobre esse limite de até 5% de sua receita e não 10%. C, a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio de seus vereadores. Aqui está a resposta, né? No máximo 70% do que a Câmara gastar, pode ser no máximo 70% com folha de pagamento, entrando aqui nesse cálculo o subsídio dos vereadores também. Então a letra C já está correta. D, é permitida a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. A gente viu na última leitura, no artigo 31, parágrafo 4, que é proibida essa criação, não permitida. Letra E, é garantida a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato em todo o território nacional, torna o item errado, né? Apenas na circunscrição do município, é o que prevê o inciso 8 do artigo 29, tá bom? Então, confirmando, nessa questão 2, a letra C marcada como correta, letra C de concurso. Questão 3, concurso aqui para São Luís, na Prefeitura, concurso de 2018 para o cargo de auditor. Mais trabalhoso, né? E é grandinha a questão. Veja, e analise comigo.
Considere que a despesa total da Câmara de Vereadores de determinado município com 1 milhão de habitantes, composta por 33 membros, tenha sido de 5% sobre o somatório efetivamente realizado no exercício anterior da receita tributária própria e das transferências tributárias previstas constitucionalmente. Nesse contexto, tendo em vista que o referido gasto inclui os subsídios dos vereadores, mas exclui os gastos com inativos. Letra A. Tanto a composição da Câmara quanto sua despesa total estão em conformidade com a Constituição Federal? Eu pedi para você gravar aqueles três, né? Então, a primeira faixa de até 15 mil habitantes, 9 vereadores no máximo. Aqui está bem longe dos dois, né? Tanto 9 membros quanto 15 mil, está longe do 1 milhão e dos 33 membros. São Luís tem 31 membros, né? Que variou de 900 mil a 1 milhão e 50 mil. Então, está aqui dentro. E está dizendo que a Câmara está composta por 33 membros. É justamente a cidade de São Luís. Então, ultrapassou os 31 permitido. Então, já infringe a composição da Câmara, né? Então, já está errada a letra A, porque diz que está em conformidade com a Constituição e não está. O percentual que vimos, aqui está dizendo que é de 5%. Nos municípios que possuem até 5% dos municípios de até 1 milhão, seria aqui, né? Mas a variação existente lá no artigo 29A que trabalhamos, leva em consideração de 7% até o mínimo de 3,5%. Achando uma daquelas faixas salariais, daquelas faixas de percentuais, a gente viu que o número máximo de habitantes é até 8 milhões. Passou de 8 milhões, fica aquele de 3,5%. São Luís está na faixa de 4,5% e encaixa-se certinho dentre aqueles de 500 mil a 300 milhões. Então, está certinho aqui de 4,5% é o máximo. Só que a questão disse que está gastando 5% desse limite. Aí torna também essa classificação errada, né? Então, tanto a composição quanto a despesa total estão em desconformidade com a Constituição, letra A totalmente errada. B. Tanto a composição da Câmara quanto sua despesa total estão em desconformidade com a Constituição Federal? Correto. Constituindo crime de responsabilidade do prefeito do município efetuar repasse que supere o limite de despesa total do legislativo fixado constitucionalmente. Se o prefeito repassar mais do que 4,5%, como é o 5%, ele vai responder por crime de responsabilidade. Então, letra B já é a letra que deve ser marcada. Letra C. Tanto a composição da Câmara Municipal quanto sua despesa total estão em desconformidade com a Constituição Federal, sendo que a inobservância do limite de despesa total fixado constitucionalmente constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara. Aqui tornou o item errado. O presidente da Câmara vai responder por crime de responsabilidade se ele ultrapassar os 70% com gasto na folha de pessoal, né, que inclui os vereadores. Mas não é essa a responsabilidade que está aqui. É o repasse acima dos 4,5%, que foi o caso, e aí quem vai responder é o prefeito e não o presidente da Câmara. Letra C ficou errada. Letra D. Apenas a composição da Câmara está em desconformidade? Não, né? Com a Constituição Federal, ou que naquilo que se refere aos gastos com subsídio dos vereadores, obriga o prefeito do município a efetuar repasse limitado ao valor equivalente aos gastos com subsídios do número máximo de vereadores fixado constitucionalmente, sob pena de crime de responsabilidade. Não é apenas a composição que está em desconformidade. Letra E. Apenas a despesa total da Câmara Municipal está em desconformidade com a Constituição Federal, o que obriga o prefeito do município a efetuar repasse limitado ao valor correspondente ao limite respectivo fixado constitucionalmente, sob pena de crime de responsabilidade. Não é apenas esse total que está em desconformidade com a Constituição, também está incorreto. Então, confirmando, na questão 3, gigante, a letra a ser marcada é a letra B de bola. Questão 4, na concurso de 2018 da banca FGV para o cargo de assistente nível médio para a Câmara de Salvador. Vamos lá. Determinado município do estado da Bahia tem população de 2.675.000 habitantes e ocupa uma área territorial de 693 quilômetros quadrados. Só aqui tem gente que já desiste, né? Mas vamos seguindo, gente. Força.
Em tema de organização do Poder Legislativo Municipal, a Constituição da República de 1988 estabelece que a Câmara do citado município deve observar o limite máximo de... Já viu que duas bancas tratam sobre essa temática do número de membros, né? Tanto a FCC já tratou quanto a FGV. Então, muito cuidado que a banca Souzander pode trazer. Vamos lá, 21 vereadores na letra A, diante do seu número de habitantes de extensão territorial. Primeiro, extensão territorial não tem nada a ver. A gente leu todos os artigos e não fala nada de extensão territorial. Então, não leve em consideração isso, já está errado. Mas os 21 vereadores, poxa, ele está falando de 2 milhões. Eu vi o escalonamento que a partir de 3 milhões é 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 e passou de 8 a 55. Então já é na fase final. E aqui 21 está bem próximo do 9, né? 9, 11, 13, 15, 17, 19 e 21. Então está muito longe dos milhões aqui. Então a letra A já estaria fora. Letra B, 25 vereadores diante de seu número de habitantes. 25 não, porque você, eu tenho certeza que gravou que São Luís tem 31 vereadores, porque tinha de 900 a 1 milhão e 50 mil. Aqui a questão está dizendo que o município tem mais de 2 milhões. Então, o limite não é 25, porque ultrapassou o limite de São Luís, e esse 25 é bem abaixo de 31. C, 35 vereadores diante do seu número de habitantes de sua extensão. Já anulava a questão, porque diz que é da extensão, não tem nada a ver. E de 35 está muito próximo de São Luís também. Então não chega na casa dos 2 milhões e 600 aí, como está ali em cima, né? Ainda bota 2 milhões e 675, só para a pessoa ficar mais confusa. Mas fica tranquilo. D, 43 vereadores diante de seu número de habitantes. Aí você já fica balançado. Deixa quieto aí e valer a outra. Letra E, 55 vereadores diante de seu número de habitantes de sua extensão. 55 é o limite máximo, né? É o maior limite máximo. E o maior limite máximo leva em consideração mais de 8 milhões. Isso você gravou, tenho certeza. Então a letra E já estaria errada. Só sobrou para a gente marcar a letra D de dado, conforme artigo 29, inciso 4. Então, mesmo sem saber se está certo ou errado, você anulou 4, sobrou uma, você marcaria com certeza a letra D nessa questão, sabendo só aquelas 3 faixas. A primeira, que é de 9 membros nos municípios de até 15 mil habitantes. A última, 55 vereadores nos municípios com mais de 8 milhões de habitantes. E a de São Luís, de 31 vereadores, porque tinha de 900 a 1 milhão e 50 mil. Tá bom? Então, confirmando nessa questão 4, além de ser marcada como correta a letra D de dado. 5. Concurso da FGV agora para o cargo de consultor legislativo da Assembleia de Rondônia, concurso do ano passado, 2018. Com o objetivo de uniformizar o atendimento ao público nas agências da rede bancária, foi promulgada emenda à Constituição do Estado Alfa, dispondo que o tempo máximo de espera nas agências situadas em todos os municípios situados na esfera territorial do Estado não deverá superar 50 minutos. À luz da divisão de competências estabelecida na Constituição da República sobre o referido comando normativo, assinale a afirmativa correta. Primeira coisa, vimos que competência de estabelecer tempo máximo em fila de banco é municipal. E aqui está dizendo que foi uma alteração na Constituição, uma norma estabelecida na Constituição do Estado. Ah, professor, tem que obedecer o que o Estado determina, mas a Constituição determinou que isso não é para tratar o Estado, e sim o município, seja por meio da Constituição do Estado, seja por meio de lei estadual, o que tratar sobre o que é competência do município, a Constituição Federal torna inconstitucional essa Constituição estadual ou a lei estadual que porventura possa tratar sobre essa temática. Como a temática é do município, a lei já é, a emenda à Constituição do Estado já é inconstitucional. Vamos ler cada um dos itens. Letra A. É inconstitucional por usurpar a competência legislativa da União? Não, a justificativa não é essa. A competência não é da União, é dos municípios. B. É inconstitucional por usurpar a competência legislativa dos municípios? Letra B é a correta. C. É constitucional por estar abrangido pela competência legislativa estadual? Não é competência do Estado tratar sobre isso, não é constitucional, portanto. Letra C é errada. Letra D. É constitucional desde que lei nacional editada pela União não dispõe em sentido diverso?
Não, nem lei nacional e nem lei estadual pode tratar sobre isso, também nem a Constituição pode prever isso, a Constituição do Estado pode prever isso, então também não é constitucional. Letra E é inconstitucional, contrário à Constituição, pois, embora esteja abrangido pela competência estadual, deveria ser veiculado por lei. Seja por alteração da Constituição do Estado, seja por lei, seria inconstitucional. Então, a justificativa não é essa da letra E. Voltando, então, para marcarmos a letra B nessa questão 5. Questão 6. Concurso do Ministério Público de Alagoas para o cargo de nível superior na área jurídica. Banca FGV. O município de Quebradinho edita lei determinando que estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas somente podem funcionar até às 0h30. Inconformado, o proprietário de um bar questiona judicialmente o ato normativo. Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Letra A. A lei é válida ainda que tal determinação não conste do plano diretor municipal. A Constituição Federal falou lá do inciso 1 do artigo 30, interesse local, e vimos a súmula vinculante do Supremo tratando que horário de estabelecimento comercial é competência do município tratar. Aqui o município tratou, então não é inconstitucional. Então a lei é sim válida. Basta saber se tem essa obrigação de constar também no plano diretor. A Constituição não estabeleceu isso e nem na súmula vinculante consta isso. Então a letra A está já correta, vamos ver o erro das outras. Letra B, a lei é válida, mas sua eficácia depende de prévio zoneamento e demarcação urbanística das áreas abrangidas pela restrição. Também está errado, não tem essa exigência. Imagine você, mais uma informação que não tratei agora, mas o plano diretor, porque eu estou vendo aqui a palavra plano diretor, é exigido em municípios apenas que possuam mais de 20 mil habitantes. Então, se tem menos, ainda assim pode ter a lei prevendo o funcionamento e não vai constar em plano diretor nenhum. Então, também já ratifica a letra A para a gente. Letra C. A lei é inválida uma vez que a competência da União é editar norma geral de direito urbanístico. A Constituição não tem essa competência privativa de direito urbanístico. Tem competência concorrente com o Estado. Para tratar de norma geral, sim, mas isso não é uma competência da União, porque a Constituição assim previu e o Supremo ratificou com a súmula vinculante 38, então a lei é válida e não inválida. D de dado, a lei é inválida, também está errado, uma vez que ela viola os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Essa justificativa é somente se fosse uma lei que estabelecesse espaço mínimo entre estabelecimentos comerciais do mesmo gênero. Aí essa seria a justificativa, mas não é o caso, então a lei é válida, letra D também está errada. E letra E, a lei é inválida uma vez que os proprietários de estabelecimentos já instalados possuem direito adquirido à manutenção dos horários praticados. Errado, não há essa garantia a eles, beleza? Então, confirmando nessa questão 6, a letra ser marcada como correta, letra A. Questão 7, concurso para procurador do município de João Pessoa, concurso 2018 da Banca CESP. À luz das disposições constitucionais do entendimento do STF sobre a competência legislativa concorrente, é correto afirmar que os municípios, letra A, podem suplementar legislação federal ou estadual no que lhes couber, é a redação expressa do artigo 30, inciso 2. Então, ele bota ali entendimento do STF para tentar trazer um pouco mais de compreensão, mas nem precisava do entendimento do STF. Letra A é igual o inciso 2 do artigo 30, letra A já está correta. Letra B, não podem suplementar a legislação estadual por expressa proibição constitucional, a gente viu que pode. Letra C, não podem suplementar a legislação federal, pois apenas os estados têm essa atribuição. A gente viu, ratifico isso, que o artigo 30, inciso 2 determina essa possibilidade aos municípios. Letra D, não podem suplementar qualquer legislação, pois não estão incluídos entre os entes que possuem tal competência, os quais são elencados expressamente no texto constitucional. Não. São entes da federação, tanto a União quanto os estados, o Distrito Federal e os municípios também. Então, letra D também está totalmente errada. E letra E, podem suplementar lei federal, mas a superveniência de nova lei de âmbito nacional que trate de normas gerais invalidará a lei municipal. Não, essa regra é na atribuição de competências, quando a gente trata de competência concorrente,
no artigo 24, os parágrafos do artigo 24 tratam sobre as regras dessa competência concorrente. Lá no artigo 24 não consta município, né? Mas você tem que interpretar com esse artigo 30, inciso 2. Lá consta que, havendo norma federal sobre normas gerais da lei federal, tratando sobre o tema, o Estado pode complementar o que lhe trouxer para a sua situação setorial. O município pode suplementar tanto a legislação federal existente quanto a legislação estadual existente. Agora, se não existir lei federal e nem lei estadual, o município pode editar uma lei municipal. Supervindo, né, havendo a superveniência da lei federal sobre o tema, tratando sobre normas gerais, não vai necessariamente invalidar a lei municipal. Ela poderá suspender a eficácia da lei municipal se confrontar com a lei federal. Se não houver confronto, as duas continuam em vigor. Beleza? Essa é a interpretação. Então, nessa questão 7, confirmando, a letra C marcada como correta é a letra A. Questão 8, concurso da Consulplan para o cargo, para o Tribunal de Justiça, né, no setor cartorial. Em termos de competência legislativa, é correto dizer que, com o abono do STF, confirmação do STF, que, letra A, os municípios têm autonomia para regular o horário de comércio local desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas. Aqui tem que trazer a informação correta do Supremo, né? A súmula acaba ali na vírgula, no comércio de lei local. Eles não podem infringir leis estaduais e federais que forem consideradas válidas. Isso está correto, né? Imagine que tratar sobre horário bancário. Essa norma é da União, porque vimos que trata sobre o sistema monetário, o sistema financeiro, e é uma competência da União que falei para você. Essa lei pode tratar de forma conjunta com uma lei municipal, desde que a lei municipal não a confronte com a lei federal. Então, essa é a informação da lei federal que está sendo válida. Ela não havendo nenhuma discordância com a lei municipal pode tratar autonomamente sobre o horário do comércio local. Tá bom? Veja a súmula vinculante 38 e a súmula do STJ 19, que trata sobre esse horário de banco. Letra B. A imposição legal de um limite ao tempo de espera em fila dos usuários de serviços prestados pelos cartórios constitui competência matéria relativa à disciplina dos registros públicos. Correto. Não é estritamente de registros públicos, porque é tipo de direito do consumidor aqui. Falecendo aos municípios competência legislativa. Errado. Os municípios podem sim tratar sobre fila em cartórios, e isso ratificamos isso na leitura, no julgado do Supremo e na nossa revisão. Então, a letra B está errada. C. Por tratar de tema de interesse local, não padece de inconstitucionalidade a lei municipal que, na hipótese de transporte urbano clandestino de passageiros, impõe sanção mais gravosa que a prevista no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro. Tratar sobre legislação de trânsito é competência privativa da União, mesmo que seja sobre transporte urbano, essa infringência, esse estabelecimento de multas que o Código Tributário deve tratar, a lei municipal não pode abordar essa temática. Essa é uma decisão também do Supremo. E letra D, os Estados-membros não têm competência para explorar e regulamentar a prestação de serviços de transporte intermunicipal, que, por se tratar de serviço público de interesse local, trata-se de tema albergado pela competência legislativa dos municípios. Muito cuidado. Transporte intermunicipal é de competência do Estado, sim. Letra D está errado. Transporte intramunicipal, aí sim é de serviço público de interesse local. Tá bom? Letra D errada. Portanto, confirmando, nessa questão 8, a letra C marcada como correta, a letra A de aprovado no concurso. Penúltima questão, 9, concurso da Banca FGV também para a Prefeitura de Niterói. O prefeito do município Alfa elaborou suas contas anuais de gestão correspondentes aos atos praticados como ordenador de despesa e solicitou informações à sua assessoria a respeito do órgão competente para julgá-las. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que essas contas, letra A, receberão parecer prévio da Câmara Municipal e serão livremente apreciadas pelo Tribunal de Contas competente que as julgará. Trocou, né? Quem dá o parecer prévio é o Tribunal de Contas e a Câmara pode derrubar esse parecer prévio por 2/3. Então, letra A totalmente errada.
B. Serão livremente apreciadas pelo Tribunal de Contas competente sem o concurso de qualquer outro órgão. O concurso é a outra análise de outro órgão. E a gente viu que a Câmara vai sim analisar após o Tribunal de Contas emitir um parecer prévio. Então, letra B também errada. Letra C. Receberão parecer prévio do Tribunal de Contas competente e serão livremente apreciadas pela Câmara Municipal que as julgará. Não é livremente apreciada. A Câmara Municipal vai analisar e vai julgar essas contas. Pode derrubar o parecer prévio por 2/3. Então, não tem essa liberdade de apreciação, porque para derrubar tem um quórum qualificado, então tem uma restrição nessa liberdade de apreciação. Letra D. Serão livremente apreciadas pela Câmara Municipal sem o concurso de qualquer outro órgão. Passa pelo Tribunal de Contas, dá um parecer prévio que vai deixar de prevalecer se houver 2/3 de votos dos vereadores mudando esse parecer. Letra E. Receberão parecer prévio do Tribunal de Contas competente, cujas conclusões só deixarão de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Perfeito, essa é a redação similar, né, do artigo 31, parágrafo 2º, para confirmar a nossa marcação na letra E, nessa questão 9. Por fim, a questão 10, concurso da Banca FCC para auditor público externo do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. A Constituição Federal estabelece que a fiscalização no município será exercida pelo, letra A, Poder Legislativo Municipal mediante controle externo com o auxílio do Tribunal de Contas competente e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal. Perfeito, compilou o conceito dessa fiscalização, né? Letra B, pelo Poder Executivo Municipal, não, né? Mediante controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas competente e pelos sistemas de controle interno do Poder Legislativo. Trocou, né? Executivo por Legislativo, letra B errada. Letra C, pelo Tribunal de Contas competente, mediante controle externo, com auxílio do Poder Legislativo Municipal e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo? Não, quem auxilia é o Tribunal de Contas e não o Poder Legislativo, a Câmara. Então, errado. D. Tribunal de Contas pelo Tribunal de Contas competente, mediante controle externo, com auxílio do Poder Executivo. Misturou tudo, está tudo errado na letra D. E letra E. Pelo Poder Judiciário, mediante controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas competente e pelos sistemas de controle interno do Poder Legislativo Municipal? Não, o Judiciário não tem essa gestão aqui nesse momento. O controle é feito pelo Poder Legislativo, sim. Então, que confirma, veja o artigo 31, reafirmo isso, né? Então, nessa questão 10, a letra a ser marcada como correta é a letra A de aprovado no concurso. Espero, assim, a gente encerra, né, essa bateria de análise da leitura, da esquematização e das questões. Espero que tenham gostado. As demais aulas estarão disponíveis no site lexconcursos.elore.com.br. Se gostou, entre em contato comigo. Se quiser falar sobre o curso, questionar qualquer coisa, mande mensagem no meu WhatsApp que estarei à disposição para respondê-lo o mais rápido possível. Curtam nossas páginas nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal do YouTube e um abraço, bons estudos e boa sorte para todos.